Esta manhã eu fiquei assustado, estarrecido. Olhando as minhas redes sociais, eu avistei comentários maldosos, perversos, feito por gente que se diz representante de Deus na terra, anunciadores de boas novas, de uma nova de paz, amor, misericórdia e perdão. Porém, somente pelo fato de nós divergirmos a respeito da visão de vida e a percepção de fé, eu fui alvo de palavras que um coração transformado por Jesus jamais desejaria a alguém. Olhando todo esse cenário, eu me lembrei do capítulo 9, segundo escreve o apóstolo João, quando ele nos conta o fato de Jesus, em certa ocasião, ter avistado um rapaz que era cego de nascença. Os seus discípulos logo lhe interrogaram: Mestre, por que ele nasceu assim? Quem foi que pecou? Foram os pais dele ou foi ele que pecou? Porque existia uma crença, segundo a tradição judaica, que quando alguém nascia cego, era por conta de pecado. E somente Deus, em perdoando os pecados, esta pessoa podia voltar a enxergar. Jesus sabia muito bem disso. E Jesus logo responde a eles: quem pecou não foi o pai, nem a mãe dele, nem ele. Ele nasceu assim para que as obras de Deus se manifestem nele. Jesus prontamente faz um lodo com a sua saliva, misturada à terra do chão, passa nos olhos do cego e diz para ele: vá lá, se lave no tanque de Siloé, que a tradução é o enviado. Ele foi lá, purificou-se no enviado e voltou enxergando. A notícia logo se espalha pela vizinhança. E os fariseus, os religiosos do templo, chamaram aquele rapaz para sabatiná-lo, para poder interrogá-lo. Como foi que você recobrou a sua visão? Logo aquele rapaz lhe conta a história. Foi Jesus que fez um lodo com a sua saliva no chão, passou nos meus olhos, me mandou me lavar no tanque de Siloé e pronto, eu passei a enxergar. E estava agora instalada a confusão e a discussão entre os fariseus. Um grupo dizia: não, ele não é um homem de Deus porque ele não guarda o sábado, pois esta cura foi operada num dia de sábado. E segundo a lei, sábado não se podia trabalhar. Sábado era o dia do descanso, era o dia do Senhor. Mas aquele que é Senhor do sábado decidiu trabalhar. Afinal de contas, o Filho do Homem não tem descanso por não ter onde recobrar a cabeça. Ele trabalhou e trabalha até os dias de hoje. Ele curou aquele rapaz no sábado, mas aquele grupo de fariseus não podia aceitar, porque a lei fora quebrada. Ele não era um homem de Deus por conta disso. Mas existia já um outro grupo que defendia o contrário, dizendo: mas espera lá, se ele não fosse de Deus, ele não poderia fazer essas obras. Lembra da crença, segundo a tradição judaica, aquele rapaz, sendo cego de nascença, só Deus poderia curá-lo. Rabino nenhum na terra, profeta nenhum no mundo poderia ter operado tal milagre. Só Deus poderia fazer aquilo. Jesus, trabalhando no sábado, quebrando o protocolo, quebrando a lei, fazendo com que a vida fosse mais importante que uma lei, estava dando a eles o sinal não só de que era o dono do sábado, mas ele era o Messias enviado. Ele era o Deus conosco ali diante deles e eles não notaram. A discussão continua. Interrogam o rapaz novamente. Não querendo dar a mão à palmatória e reconhecendo quem Jesus era, eles mandam chamar os pais do menino.
e interrogam os pais do menino, porque eles não podiam admitir aquilo. Os feitos de Jesus estavam ofuscando a classe dos fariseus, dos religiosos, pois a espiritualidade dos fariseus era apenas religiosa. Era uma espiritualidade pautada na obediência da lei, nos seus rituais, nos seus cerimoniais, nos seus sacrifícios de tolo. Só que isso não mudava a vida de ninguém. Eles não transformavam a vida de ninguém por meio da religiosidade deles. Ninguém tinha sua vida drasticamente transformada para melhor depois de aderir à religião judaica deles. Em contrapartida, as pessoas tinham a sua vida drasticamente transformadas ao se encontrar com Jesus ou com os seus discípulos. A virtude de Deus fluía neste encontro e as pessoas tinham a sua vida drasticamente transformadas para melhor. Elas alcançavam mais do que uma simples vitória, mais do que um milagre. Pois pense você, alguém que era paralítico, coxo, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, sobrevivia segundo os donativos que lhe eram entregues, segundo as esmolas que lhe eram dadas. Quando Jesus curava um paralítico, um coxo, ele ganhava mais do que o movimento das pernas. Este milagre operado lhe devolvia mais do que a condição de se locomover, mas devolvia a dignidade, a independência. As pessoas não eram mais dependentes da caridade de outras, elas poderiam prover o seu próprio sustento, trabalhar, não eram mais dignas de pena, mas podiam ser livres em todos os sentidos. Jesus fazia mais do que um milagre, ele devolvia a vida, ele promovia a vida nas pessoas, coisa que a religião judaica ou qualquer outra vertente religiosa daquele tempo ou dos nossos dias pode fazer. E isso era simplesmente insuportável para os religiosos, para os fariseus. Por isso, eles tinham que descredibilizar a ação de Deus na vida daquele rapaz. Ao invés deles estarem se alegrando com a obra de Deus que havia sido feita na vida daquele moço, eles estavam querendo arrumar motivos para dizer que Jesus, a luz que ilumina todo homem, não era a luz que havia de vir, pois essa luz ofuscava o suposto brilho que eles, fariseus, acreditavam que tinha diante da sociedade. Chamaram os pais do rapaz e os pais do rapaz disseram: não, ele é cego desde nascença. Mas como, pois, então que isso tudo aconteceu? E os pais do moço disseram: olha, pergunte para ele, pois ele já tem idade para responder. E disseram isso porque temeram, porque já tinha chegado ao conhecimento deles que os fariseus estavam expulsando da sinagoga quem dissesse, declarasse que Jesus era o Cristo que havia de vir. Temendo serem expulsos da sinagoga, considerados naquela sociedade religiosa como pecadores, temendo estarem nesta condição da retaliação dos religiosos, disseram: pergunte ao garoto. E o rapaz, assumindo uma postura de quem acabara de receber de Deus o seu milagre: eu já disse para vocês, vocês insistem por quê? Porventura vocês querem se fazer discípulos de Jesus? Pois
tendo ouvido do rapaz, não, eu acredito que ele seja um profeta, não foi o suficiente. Nem como profeta eles queriam que Jesus fosse visto. Jesus era um risco para a faminha dos religiosos. Quando o rapaz diz para eles, você porventura querem se tornar discípulo dele, eles ficam revoltados. Faça tu discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Eles estavam diante do Deus de Moisés e queriam servir a Moisés. O rapaz, então, diante da acusação dos fariseus de que Jesus era um homem pecador, ele diz, olha, se ele é pecador eu não sei, eu só sei que ele me recobrou a visão. E para fazer as coisas que ele faz, meu irmão, só sendo de Deus, porque Deus, segundo o que eles já criam, Deus não ouve pecadores. Se este homem fez comigo o que fez, ele só pode ser de Deus. Os fariseus logo injuriaram esse rapaz e o expulsaram diante da verdade. Como pode você, nascido em pecado, querer nos ensinar? Expulsaram, injuriaram e expulsaram o rapaz. E infelizmente este é o quadro da maioria. Eu digo da maioria porque existe muita gente boa dentro do sistema religioso. Existe gente boa lá dentro. Gente que ainda não se apercebeu que o projeto igreja institucional conspira contra o evangelho. Gente que ainda, por inocência, ainda enxerga alguma melhoria dentro desse sistema que está falido desde a sua raiz. Existe gente boa lá dentro. Existe gente que ama Jesus. Existe gente que ama vidas, que tem um desejo sincero de dedicar a sua vida ao cuidado de outras. Infelizmente, a grande maioria é fariseu. É gente que não quer perder o brilho que supostamente acredita que tem na sociedade. Porque muitos pensam que são vistos como santos e santas, homens e mulheres de Deus, mas não são. São vistos como hipócritas, gente odiosa, gente repulsiva. Chega a dar nojo de algumas atitudes que eles tomam. Isso é generalizado. Ao olhar a atitude da grande maioria, o que se tem é asco da hipocrisia de gente que fala em amor, mas odeia. De gente que fala em inclusão, mas exclui. Gente que fala em favor, mas cobra. E isso faz com que eles sejam incapazes de perceber qual é a verdadeira pessoa do Senhor Jesus. Porque leem as Escrituras com óculos da religiosidade. Leem as Escrituras com óculos da satisfação de sua própria altivez, soberba e vaidade. Eles querem um Jesus que esteja dentro da caixinha religiosa, um Deus que satisfaça as suas próprias expectativas e demandas. Só que Jesus, ele é Senhor. Ele não se submete a nada. Todas as coisas se submetem a ele. Todo o poder lhe foi dado nos céus e também na terra. Não identificam Jesus. Por consequência, não conseguem identificar as obras de Deus. Há muitas pessoas entre nós que são verdadeiras obras das mãos de Deus. Elas não levantam nenhuma bandeira. Elas não defendem nenhuma placa. Elas não estão por aí gritando o nome de suas religiões, não estão por aí defendendo a visão ideológica, teológica, filosófica de nenhuma vertente religiosa. Na verdade,
eles só estão defendendo a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, sem se preocupar com utensílios sagrados, com liturgias sagradas, com cerimoniais sagrados, com locais sagrados. Eles estão simplesmente dedicados àquilo que realmente é sagrado: vida. Porque o Filho do Homem veio para nos dar vida. Ele não veio para implantar religião. Ele não veio nos dar uma visão religiosa. Ele veio dar vida. E a vida que ele nos dá é abundante no sentido de que todas as pessoas que conosco se relacionam se tornam participantes da vida que há em Cristo Jesus. Só que os religiosos não conseguem compreender isso. O que eles conseguem fazer é questionar. É questionar. Você está mentindo. Deus não fez isso com você. Como é que pode Deus fazer isso com você? Segundo o que nós acreditamos, essa obra aí não pode ter sido feita por esse camarada que te alcançou, porque você estava num lugar que não deveria estar, estava com uma roupa que não deveria estar, estava, sei lá, bebendo um negócio que não deveria estar, estava comendo o que não devia, assistindo o que não devia, estava fazendo o que não devia. Como pode ele ter te encontrado e ter feito isso com você? Não, ele não fez isso com você porque você não se veste como a gente, você não frequenta os lugares que nós frequentamos, você não assiste os programas que nós assistimos, você não gosta das músicas que nós gostamos, você não gosta das coisas que nós gostamos, você não fala nem parecido com a gente. Não, você não acredita no que nós acreditamos. Como pode Deus ter agido na sua vida? Você não pode ser o resultado de uma obra de Deus, porque você não é a extensão de mim. Você não é a extensão de nós. Você não é um clonezinho nosso. Você não faz parte do nosso clube. Não, você não pode ser o produto das obras das mãos de Deus. Não, não pode. Bom, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Porque quem recebeu de Deus não está preocupado em explicar como. Está a fim de gozar do que recebeu. Eu não estou a fim de te explicar porque sou salvo. Eu quero gozar da salvação. Eu não estou a fim de te explicar como que se deu a mudança na minha vida. Eu mudei e quero viver essa mudança. Eu quero gozar da presença desse Deus bondoso que, apesar de tudo, me viu e me devolveu a visão. Ah, não, tem que ter testemunha. Aí chamam as pessoas, é igualzinho o cenário, e vão buscar testemunho de outros. E aí? E muitos que são consultados, com medo da retaliação religiosa, por mais que gostem de você ou de nós, não vão tomar partido. Ele responde por si. Só que quem recebeu de Deus, gente, não consegue mais negar isso não. Quem viveu uma experiência significativa ao ponto da vida ser transformada, não consegue negar a origem de tudo. Ainda que não saiba explicar detalhadamente o Senhor, porque ele é indescritível, ele é inescrutável. Não há palavras para descrever Deus. Por mais erudito que sejamos a respeito do Evangelho, jamais conseguiremos descrever na totalidade quão grande, quão maravilhoso, quão belo, quão santo, quão misericordioso, bondoso e amoroso é o nosso Senhor. Não há como. Por isso que o garoto disse profeta. E a gente só consegue dizer no máximo, ele é meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é o Deus da minha redenção.
E ainda assim é muito pouco. Ele é muito mais do que isso. Fato é que, não satisfeitos, continuaram a discordar até que vocês tiraram o rapaz do sério. Assim como os religiosos de hoje tiram as pessoas do sério. O que está acontecendo? Vocês por um acaso querem ser servo deles também? Não, nós somos servo de Moisés. E até hoje existe gente seguindo Moisés. Ao invés de descansarem na graça e crerem na misericórdia, eles querem conquistar com a força do próprio braço a sua salvação. Não. O esforço é meu. Eu sou santo porque eu me santifiquei. Eu prefiro ser santificado no Senhor. Eu prefiro ser justificado pelo Senhor. Bendito seja aquele que for encontrado com as suas vestes salpicadas com o sangue do Cordeiro. Eu prefiro dizer: perdoa este pobre, miserável pecador, sem coragem de levantar meus olhos aos céus, mas só pedir por clemência, por misericórdia, pois sei que é assim que somos justificados debaixo da misericórdia dele. Mas tem gente que prefere jejum 3 vezes por semana, dízimo até das hortaliças, se impondo sobre as outras pessoas, fazendo com que elas não façam retaliações, com medo da retaliação deles. Só que o rapaz não temeu, disse para ele: olha, se ele é pecador, não, eu não sei. Eu só sei que ninguém faria isso se não fosse de Deus. E o mesmo acontece com muitos de nós. Uns escolheram sair da sinagoga, muitos foram expulsos, porque o que eles faziam testemunho é do Jesus das Escrituras, não o Jesus fabricado pelos religiosos, pelos fariseus, pelos evangélicos, pelos fascistas da religião. Expulsaram ele, injuriaram ele e o expulsaram. Só que diz que depois Jesus encontra e ele, reconhecendo, pois Jesus se fez revelar: você está vendo Deus, você o vê, aquele que veio para redimir o povo. O rapaz o adorou. Porque em verdade nós não precisamos do clubinho religioso, do clubinho da religião. Nós não precisamos desse prostíbulo religioso, do boteco de aleluia, que muitas e muitas instituições se transformaram para adorar a Deus. Deus se adora no curso da vida, na estrada da vida, no chão da vida. Deus é adorado nos pormenores da nossa vida, em tudo, quer comais, quer bebais, tudo que fazemos, o fazemos para a glória de Deus. Eles não acreditavam que poderiam ser ensinados por aquele ex-cego, mas tinham muito a aprender com ele. Vocês religiosos acreditam que não tem nada a aprender conosco. Vocês não sabem o que estão perdendo. Hoje vocês têm muito a aprender com aqueles que abriram mão da religião e optaram por viver o Evangelho. Não sei como isso tudo lhe caiu aos ouvidos, não sei se encontrou abrigo no seu coração. Mas se você recebeu essa palavra e concorda com o que eu disse, não perca tempo. Se inscreva nessa página, deixe o seu like, acione o sininho, porque você tem um encontro comigo
Átila Lopes, o seu amigo de todas as horas, na próxima mensagem. Um beijo no teu coração e até a próxima.